Bom dia, pessoal. Ou boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo, né? Então, o professor Tony, e eu vou falar um pouquinho hoje, né, já que alguns alunos solicitaram um vídeo a respeito disso, né? O campo elétrico de um sistema de cargas, né? Então, a gente viu como é que calcula o campo elétrico de uma carga só, né? E agora, quando nós temos mais de uma carga elétrica, como é que nós calculamos o campo elétrico resultante, né, quando eu tenho um sistema de cargas? Ou seja, mais de uma carga, né, já pode ser considerado um sistema. Então, hoje eu vou trazer dois exercícios onde eu vou discutir de forma mais detalhada como é que nós calculamos o campo elétrico de um sistema de cargas, tá? Então, eu espero que com esse vídeo vocês consigam ter um embasamento maior, né, para fazer a atividade que foi proposta lá no Google Classroom, tá bom? Então vamos lá. Bom, vamos iniciar então. Duas cargas pontiformes, né, Q1 igual a menos 4 vezes 10 na menos 6 coulomb e Q2 igual a 5 vezes 10 na menos 6 coulomb estão fixas e separadas entre si, no vácuo por uma distância de 6 centímetros. Determine a intensidade do vetor campo elétrico no ponto médio, M, né, do segmento que une as duas cargas. Tá? Então ele pede isso. A primeira coisa que a gente pode fazer é desenhar isso aí. Né? Então, desenhar a carga Q1, né, que é uma carga negativa, do valor de menos 4 vezes 10 na menos 6 coulomb. Então, desenha a carga aí. E desenha a carga Q2 também, né, que é uma carga positiva, já que o valor dela é 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Né? E entre essas duas cargas tem uma linha que une, né, que as une. Né? Então, desenha aqui. E fala também que essas cargas estão separadas por 6 centímetros. Então, daqui até aqui, né, a gente coloca do centro das cargas, né, então do centro dessa carga até o centro dessa carga, nós temos 6 centímetros de distância. E ele pede, então, para que nós calculemos num ponto M, que é o ponto médio, né, entre esta carga e essa carga. Então, esse aqui é um ponto médio da distância que separa elas. Né? Ele pede para calcular qual seria o campo elétrico nessa região aqui, nesse ponto. Né? Então, da carga Q1 até o ponto médio, nós temos 3 centímetros. E da carga Q2 até o ponto médio, nós temos 3, né? De maneira que a soma disso aqui dá 6, que é a distância que separa as cargas. Então, até aí está tranquilo, né? Nós desenhamos o sistema de cargas. Bom, a primeira coisa que eu digo para vocês é o seguinte, vamos calcular, né, o campo elétrico produzido pela carga Q1 e depois a gente calcula o campo elétrico produzido pela carga Q2. Faça individualmente. Né? Então, calcular as intensidades dos campos elétricos produzidos por Q1 e Q2. Então, começa do simples. Né? Vou calcular o campo que esta carga aqui produz neste ponto e depois calcular o campo que esta carga aqui produz neste ponto, tá bom? Então, como é que eu calculo o campo elétrico produzido por Q1? Bom, primeira coisa, né, vamos analisar a nossa equação. Então, eu utilizo a constante eletrostática do meio, né, do vácuo, no caso aqui o K, e multiplico pela carga elétrica fonte, né, o Q1, e divido pela distância ao quadrado. Mas que distância é essa aqui? É a distância que separa a carga Q1 do meu ponto de interesse, que no caso aqui é 3 centímetros, tá bom? Então, aqui só um detalhe, tá, pessoal? Eu tenho que transformar, né, essa distância aqui para metros, tá? Eu sempre trabalho com as unidades do sistema internacional, então eu transformo esta distância aqui para metros. Quanto é que é 3 centímetros? 3 centímetros é 3 vezes 10 na menos 2 metros. E aí eu coloco para cá. Aqui eu já transformei para facilitar para vocês. Então vamos lá. Qual o valor da carga da constante eletrostática, né? O K, se não for fornecido, você sabe que é 9 vezes 10 na 9, certo? E aqui você multiplica pelo módulo da carga. Professor, o que é o módulo da carga? É você pegar o valor da carga elétrica sem o sinal. Não te importa o sinal agora, porque você quer saber só a intensidade, tá? Então você pega aqui ó, o Q1, né, que é 4, 10 na menos 6, na verdade é menos 4, né, e você coloca aqui sem o sinal, ó, tá? Então fica 4 vezes 10 na menos 6. Esse aqui, então, é o valor do nosso K. Este aqui é o valor de Q1. E esta aqui, ó, 3 vezes 10 na menos 2, é a distância em metros. E ela tem que ser elevada ao quadrado, tá bom? Então, isso aqui, ó, é o meu 3 centímetros, só que aqui eu já transformei para metros, né? E aqui eu elevo ao quadrado. Beleza, então você chegou nessa situação aqui, ó, cheio de números, cheio de potência.
que eu faço, professor? Eu vou me perder nisso aqui. Não, você não vai se perder. Você pode fazer da maneira que você achar melhor. O que eu sugiro que você faça? Você trabalhe primeiro com o numerador, né? Que são esses números que estão aqui em cima. 9 vezes 10 dá 9, multiplicado por 4 vezes 10 dá menos 6. Então, você faça essa multiplicação aqui, depois você, com o resultado você divide com o que está aqui embaixo, tá bom? Então, olha só, eu tenho multiplicação de potências, né? Então, o que eu faço? Bom, na multiplicação de potências, né, de números com potência, eu multiplico primeiro as mantiças, né? Então, 9 multiplico pelo 4. E as potências, elas são somadas. Então, eu somo 9 com o menos 6. Né? Então, 9 vezes 4 dá 36. E a soma de 9 com o menos 6, 9 somado com menos 6 vai dar 3. Então, aqui em cima eu já, né, fechei a conta, que dá 36 vezes 10 na terceira, certo? E agora, aqui embaixo, ó, o que eu faço? Eu vou trabalhar com esse número, né? Eu tenho 3 vezes 10 na menos 2, tudo isso elevado ao quadrado. Como é que eu faço isso, professor? Bom, aqui você pega a mantiça e você eleva a mantiça pelo número que está aqui, né? Então, vai ficar 3 ao quadrado, que dá 9. E com a potência, o que eu faço? A potência aqui, ó, né, você multiplica a potência por esse expoente aqui. Então, vai ficar menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. E assim que você trabalha, quando você tem potência de potência, tá bom? Então, agora, o que restou? 36 vezes 10 ao cubo, dividido por 9 vezes 10 na menos 4. Eu tenho uma divisão de potências, né? Divisão de números com potência. Então, você vai dividir as mantiças, né? Que é o 36 dividido pelo 9, e, né, os expoentes você vai diminuir um do outro. Você vai diminuir o 3 do menos 4. Então, vai ficar 3 menos 4. O jogo de sinal vai ficar positivo esse 4 aqui. Então, vamos lá. 36 dividido por 9 vai dar 4. E o 3 menos 4 vai dar 7. Então, aqui você chegou no teu resultado. Tá? Então, o módulo do campo elétrico E1 produzido por essa carga Q1 aqui é 4 vezes 10 na menos 7 newtons por coulomb, que é a unidade de campo elétrico. Okay? Então, o Q1 você já achou. Agora, vamos para o Q2. Ou melhor, calcular o módulo E2 produzido pela carga elétrica Q2. Como é que eu calculo o campo elétrico que esta carga Q2 aqui produz? Vai ser do mesmo modo que eu vou colocar a constante eletrostática, né, do vácuo, multiplicado aqui o módulo da carga fonte Q2, dividido pela distância ao quadrado. Mas que distância é essa? É a distância que separa a carga fonte, no caso Q2, do ponto do meu interesse, que é o M. Então, é 3 também. Né? Mesma coisa, eu vou transformar para metros, vai me gerar 3 vezes 10 na menos 2 metros, né? E eu vou calcular. Então, vamos lá. Ó. A constante eletrostática do vácuo, 9 vezes 10 na 9, multiplicado pelo módulo da carga Q2. O que é o módulo da carga Q2? É o número, né? 5 vezes 10 na menos 6 coulomb. Então, tá aqui, ó. 5 vezes 10 na menos 6 coulomb. Dividido, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. A distância é 3 vezes 10 na menos 2, que é esses 3 centímetros aqui, elevado ao quadrado. Tá? Então, agora você vai fazer a mesma coisa. Você vai multiplicar os números aqui de cima e depois o resultado você divide, né, pelo número de baixo. Então, vai ficar, ó, 9 vezes 5, 45. E como é multiplicação, você vai somar as potências. Ó. 9 somado com menos 6 vai resultar 3. Então, aqui em cima você já calculou. Aqui embaixo vai ser a mesma coisa que a gente fez ali, aqui, ó, nessa situação. Esse número 3 vai ser, né, você vai trabalhar a potência aqui ó, ao quadrado. Então, vai ficar 3 né, ao quadrado, que vai gerar 9. E aqui a potência do menos 2, né, menos 2 vezes 2 vai ficar menos 4. Tá? Então, aqui você chegou esse novo resultado aqui para o E2. Qual é o próximo passo, professor? É eu dividir as mantiças, né? Então, 45 dividido por 9. E as potências você subtrai uma da outra. Então, vai ficar 3 menos 4. Então, o que isso resulta? 45 dividido por 9 dá 5. E o 3 menos 4 vai resultar em 7. Né? Jogo de sinal, o 4 acaba ficando positivo. Então, E1, né, eu achei 4 vezes 10 na menos 7 Newton por Coulomb.
E E2 vai ficar 5 vezes 10 na menos 7 Newton por Coulomb. Então, eu já achei o módulo de E1 e E2. Tá? Então, vamos para o próximo passo aqui. Qual é o próximo passo? O próximo passo é eu representar E1 e E2. Vamos começar por E1 aqui. Ó. E1 é relativo à carga Q1. Né? A carga Q1 é uma carga negativa. Então, eu vou pegar a partir deste ponto do meu interesse e vou traçar o vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico de cargas negativas, né, tem sentido entrando na carga. Então, eu parto do ponto de interesse e traço o meu vetor como se fosse entrando na carga negativa. Então, ele fica assim, ó, certo? Esse aqui, então, é o meu E1. Tá? E como é que seria o meu E2? Né? Ó, o meu E2 ele é um pouco maior que E1, né? Já que E1 é 4, né? E2 é 5. Então, ele é um pouco maior, né, do que o E1. Então, eu represento ele um pouco maior. Só como é que eu represento? A partir do ponto M, eu represento para lá, represento para cá. Né? Eu olho para a carga aqui. Ó. Ela é uma carga positiva? Como é que eu represento o campo elétrico de uma carga positiva? É saindo da carga. Né? Se a carga elétrica negativa é entrando na carga, a positiva é saindo da carga. Então, eu parto do ponto M e represento o campo elétrico saindo da carga Q2, né? Então, seria algo assim, ó, né? Então, esse campo elétrico aqui, saindo da carga Q2, é o meu E2. Então, eu representei o E1, que é esse vetor menorzinho, e representei o E2, que é esse vetor maior aqui, ó, tá? Ambos partem do ponto M, certo? E o E1, ele é um pouco menor que o E2, porque os módulos, né, o módulo de E1 é um pouco menor que o módulo de E2. Então, aqui está representado os dois vetores, certo? De acordo com os sinais de cada carga. Agora vamos analisar essa situação aqui. Eu já tenho o E1 e tenho o E2, né, partindo do ponto M, que é o ponto do meu interesse. Eu quero calcular o campo elétrico nesse ponto. Então, o próximo passo agora é calcular o módulo do vetor campo elétrico resultante. E o módulo é uma soma de vetores. Então, você tem que, se você não lembra, eu vou deixar depois, né, na descrição ali um vídeo para que você possa revisar. Vai lá e veja um vídeo que eu fiz sobre soma de vetores, tá bom? Então, ó, você tem aqui o vetor E1, que é esse vetor menorzinho, e tem o vetor E2, que é o vetor maior lá. Então, como é que eu somo vetores? Olha, eles têm a mesma direção, que é a direção desta reta aqui, ó, né? Atrás lá, que é segmentada, essa reta aqui. Então, o E1 e E2 tem essa direção da reta. E tem o mesmo sentido, né? Que é da direita para a esquerda. Então, quando os vetores eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, né, eles formam um ângulo de 0 graus entre si. Isso me diz que eu posso somar os vetores. Então, eu posso somar o módulo de E1 com o módulo de E2. Tá? Então, aqui, ó, o vetor resultante, que é o campo elétrico resultante, é o E1 mais E2. Quem é o E1? É o módulo de E1, que é 4 vezes 10 na menos 7. Desculpa, 4 vezes 10 na 7. Né? E quem é o E2? O E2 é o módulo do campo 2, que é 5 vezes 10 na 7. Então, aqui, ó, como é que eu somo, né, números com potência? Primeira coisa, eu vejo se os expoentes são iguais. Aqui é 7, aqui é 7. Ah, então os expoentes são iguais, eu posso trabalhar tranquilamente. Então, o que eu faço agora? Eu somo as mantissas. Né? Então, eu somo 4 com o 5 e conservo a potência. Então, 4 mais 5 dá 9. 9 vezes 10 dá 7 newtons por coulomb. Então, eu já achei o módulo do vetor resultante, ou seja, porque eu somei o E1 com o E2. O próximo passo é representar graficamente o vetor campo elétrico resultante que eu encontrei aqui em cima. Como é que eu represento ele? Bom, ele vai ter a mesma direção, né, vai ter o mesmo sentido que E1 e E2, mas ele vai ser maior. Por quê? Porque ele vai ser a soma de E1 com E2, então eu represento ele assim, ó, certo? Eu representei o meu vetor campo elétrico resultante aqui. Tá? Por que eu poderia ter colocado ele bem aqui em cima, mas eu deixei ele aqui um pouquinho embaixo, né, para que não ficasse muito poluído. Né? Mas eu poderia desenhar ele partindo do ponto M, né, e tomando essa direção aqui, tá bom? Então, aqui está resolvida a minha questão de qual seria o campo resultante no ponto M, ok? Então, vamos agora para uma segunda questão. Essas que eu procurei questões semelhantes às que eu passei no exercício para que vocês pudessem utilizá-las como base para resolver, né, aqueles problemas, mas isso serve para qualquer tipo de sistema de carga. Eu vou encontrar os vetores, depois eu somo esses vetores de acordo com a configuração das cargas, tá bom? Então, olha lá.
duas cargas pontiformes, Q1 igual a 50 vezes 10 na menos 9 coulomb e Q2 igual a 32 vezes 10 na menos 9 coulombs, estão dispostas conforme nos mostra a figura. Então, aqui está a figura. Q2 está aqui, Q1 está aqui. Observe, né? Q1 está aqui, ó, e Q2 é esta aqui. Então, ele pede, ó, determine a intensidade do vetor campo elétrico resultante no ponto P. Então, aqui está o ponto P. Ele quer saber que campo elétrico esta carga fonte produz aqui, que campo elétrico esta carga fonte produz aqui, e se essa carga aqui produz um campo e esta carga produz um campo, aqui eu vou ter um campo resultante. Então, ele quer saber qual seria o campo resultante neste ponto P aqui, tá ok? Então, ó, a carga Q1 ela está distante 5 metros do ponto do meu interesse, e a carga Q2 está distante 4 metros do ponto do meu interesse, que é o ponto P. Tá? Então, o primeiro passo é calcular as intensidades dos campos elétricos produzidos por Q1 e Q2. Tá? Então, Q1 está aqui e vai produzir um campo elétrico aqui no ponto P. E o Q2, que está aqui, né, vai produzir um campo elétrico também neste ponto P aqui. Tá bom? Então, eu vou achar o campo elétrico resultante nesta região do meu interesse. Então, a primeira coisa é calcular. Vou calcular o ponto produzido pela carga Q1 e depois calcular o campo produzido pela carga Q2. Como é que eu calculo E1, então? E1 é a constante eletrostática do vácuo, né? Se ele não me passou nada, eu considero sempre o vácuo, tá? Se ele não me passou nenhum outro valor para K, eu sempre considero o do vácuo. Então, K, que multiplica a carga-fonte Q1, né, em módulo, né? Então, ou seja, eu desconsidero o sinal nessa conta, dividido pela distância ao quadrado. Que distância é essa? É a distância de Q1 para o ponto P, certo? Então, 5 metros. Como já está em metros, eu não preciso nem mexer nela aqui, né? Eu trabalho direto com essa distância aqui. Então, o valor de K é 9 vezes 10 na 9, que multiplica o valor de Q1. Q1 é 50 vezes 10 na menos 9. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado, que é 5 ao quadrado. Então, agora vocês façam a mesma coisa que antes, né? Vocês trabalham com os números aqui de cima e depois com o resultado você divide pelo número de baixo. Então, qual é o número de cima aqui? Eu tenho multiplicação de números com potência. Então, vai ficar 9 que multiplica 50. Né? E depois você vai ter o 10 na 9, que vai ser somado com esta outra potência aqui. Né? Então, você vai ter o 9 que vai somar com o 9. Tá? Então, como é que fica isso? 9 multiplicado por 50 dá 450. 9 somado com menos 9, né? 9 com menos 9 dá 0. Então, aqui, né, já está a minha potência resolvida. Observe aqui, ó, né, que eu tenho 450 que multiplica o 10 na 0. O que é 10 na 0? Todo número que é elevado a 0 é igual a 1. Claro, isso aí exceto o 0, né? Porque 0 elevado a 0, a gente não sabe trabalhar ainda, tá? Então, mas todo número diferente de 0 que for elevado a 0 vai ser igual a 1. Então, 10 elevado a 0 é 1. Isso aqui tudo é 1. Então, 450 vezes 1. Então, fica o próprio 450. Então, aqui embaixo, ó, 5 ao quadrado é 25. Então, agora o próximo passo é simplesmente dividir o 450 pelo 25. 450 dividido por 25 vai dar 18. 18 o quê? Newtons por coulomb, que é a unidade de campo elétrico. Tá? Então, eu já achei o campo elétrico que esta carga Q1 produz aqui. Ó. Ela produz um campo elétrico que o valor é 18 newtons por coulomb. Eu não desenhei, não fiz nada, só calculei o módulo, né, a intensidade. E agora vamos para o E2, que é produzido por esta carga aqui, ó, Q2. Então vai ser, né, como é que eu calculo? É a constante eletrostática do vácuo, né, K, que multiplica o módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. Que distância é essa, professor? É a distância de Q2 para o ponto de interesse, que no caso é o 4. Tá? Então, vamos substituir os valores. K, né, é 9 vezes 10 na 9, que multiplica a carga Q2, que é 32 vezes 10 na menos 9, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. A distância já está em metros, então eu não preciso fazer nada, só coloco aqui 4 ao quadrado. Próximo passo, eu vou trabalhar com os números aqui de cima. Né? Multiplicação de potências, eu multiplico as mantiças e somo os expoentes. Multiplicar as mantiças, 9 vezes 32, né, dá 288. E vou somar as potências. 9 somado com menos 9 dá 0.
Então, a mesma coisa que ali de cima, né? Todo número, exceto zero, né? Todo número elevado à potência zero vai dar 1. Então, aqui vai resultar apenas em 288. Isso aqui eu não considero. Então, fica 288 dividido por quem? Por 4 ao quadrado, que é o 16. Então, agora, eu simplesmente divido o 288 pelo 16 e vou encontrar, coincidentemente, 18 newtons por coulomb, que é o mesmo valor aqui de cima. Então, tanto a carga Q1 quanto a carga Q2 produzem campos elétricos cujos módulos são 18 newton por coulomb. Então, eu já achei os módulos de E1 e E2. Agora, qual é o próximo passo, professor? Olha só, eu separei aqui para a gente, né, para ficar mais tranquilo de a gente analisar o que está acontecendo. Então, a gente viu que o módulo de E1 é 18 e o módulo de E2 também é 18, né? Que são os campos produzidos por Q1 e Q2. Então, agora o próximo passo é calcular o módulo do vetor campo elétrico resultante. Como é que eu calculo o módulo do campo elétrico resultante? Bom, vamos analisar aqui. Ó. Bom, a primeira coisa é Q1. Q1 é uma carga positiva. Né? Vamos voltar lá atrás só para vocês verem. Ó. Tanto Q1, né, quanto Q2 são cargas positivas. Né? Então, Q1 vai produzir neste ponto aqui um campo elétrico, né, que vai estar se afastando dela. Então, vai ser um campo elétrico mais ou menos assim, ó, que vai partir daqui, do ponto P, né, e vai vir nesta direção aqui, ó, se afastando. E o campo elétrico Q2, né, também é produzido por uma carga positiva. Então, ele vai ser um campo que eu posso representar partindo daqui, né, e se afastando da carga também, Q2, tá? Observe que isso aqui, ó, é 90 graus, tá? Então, primeira coisa, calcular o módulo do vetor campo elétrico resultante. O módulo do campo elétrico, né, se essas cargas aqui, elas produzem, né, elas estão, né, formando um ângulo de 90 graus em relação ao meu ponto de interesse, né, eu posso calcular o campo elétrico dessa forma. Né? O campo elétrico resultante é a raiz quadrada de E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado. Quem é E1? E1 é 18, então é 18 ao quadrado. E quem é E2? E2 também é 18, também, então é 18 ao quadrado. Então, eu posso elevar ao quadrado esse 18 a esse 18, e vai então 18 ao quadrado 324, e 18 ao quadrado também é 324. Somo eles, né, vai ser raiz quadrada de 648, que é aproximadamente 25,5 newtons por coulomb. Tem outra maneira de você resolver isso aqui, né? Mas essa aqui eu acho mais simples, mas você poderia, por exemplo, ver que você tem 18 ao quadrado duas vezes. Então, isso aqui ficaria duas vezes 18 ao quadrado. O 18 ao quadrado sairia da raiz e ficaria, então, 18 raiz de 2, que também seria esse resultado. Mas, né, quem se atrapalhou no que eu disse, segue o que eu fiz aqui, que vai dar tudo certo, beleza? Então, agora o próximo passo é representar graficamente o vetor campo elétrico resultante. Como eu falei para vocês, olha só. Aqui acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que foi feito aqui embaixo. Ó. A carga Q1 vai produzir neste ponto P aqui um campo elétrico E1. Né? É um campo elétrico que se afasta da carga. Por quê? Porque esta carga aqui é positiva. Né? Então, neste ponto do meu interesse, qual é o campo que esta carga produz? É um campo que se afasta da carga Q1. Né? Ela tem a mesma direção desta reta aqui, ó, né? Que une a carga do meu ponto de interesse, então ela tem essa mesma direção. E qual é o sentido? O sentido é se afastando da carga Q1, porque ela é uma carga positiva. Então está aqui representado o meu E1, ó, que vale 18 newtons por coulomb. E qual é o campo Q2? O campo E2 produzido pela carga Q2. Está aqui ele, ó. É um campo que tem, né, a mesma direção desta reta que une a carga Q2 e o ponto do meu interesse, então tem essa mesma direção. E qual é o sentido? O sentido é afastando-se da carga Q2, por quê? Porque essa carga Q2 é uma carga positiva, então o campo, né, a representação é se afastando da carga positiva. Então aqui está o meu E2. Então aqui eu tenho o E1 representado, tenho o E2 representado e eles formam entre si um ângulo de 90 graus. Por isso que eu calculo ele assim. Ó. Então, quando eu tenho vetores, né, que formam entre si um ângulo de 90 graus, né, eu utilizo essa expressão aqui. Ó.
tá? Para calcular o vetor resultante, tá bom? É o quadrado do valor de E1 mais o quadrado do valor de E2, né? Tudo isso dentro da raiz quadrada, tá? E aí assim eu resolvo. Como é que eu represento o vetor resultante, né? Se eu tenho o campo E1 e eu tenho o campo E2, que são vetores, como é que eu represento o vetor resultante em relação a estes dois vetores aqui? Bom, a primeira coisa que eu faço, né? Eu tenho duas formas de representar. Eu posso utilizar a regra do polígono ou a regra do paralelogramo. Tá? Quem tem dúvida, vai naquele videozinho que eu vou deixar, né, na descrição ali, que você vai entender o que eu estou dizendo. Mas eu vou utilizar aqui a regra do paralelogramo. Como é que ela funciona? Né? Eu pego a ponta do meu vetor E2 e eu vou traçar, né, uma linha pontilhada que tem exatamente o mesmo tamanho de E1. Ó. Então vai ser assim. Ó. Então eu pego aqui, né, a ponta do E2 e vou fazer uma linha, né, pontilhada, né, que tem a mesma direção de E2, que está aqui, ó, tá vendo? E tem o mesmo tamanho também. E agora eu parto do ponto E1 e vou fazer uma linha tracejada, né, que tem o mesmo tamanho e a mesma direção de E2. Tá aqui então. Só fechei as pontas, né? Bom, então, ó, qual é o próximo passo agora? O próximo passo o meu vetor resultante vai ser um vetor que vai partir da origem aqui e vai chegar até essa extremidade pontilhada aqui onde as duas retas se encontram. Tá? Então vai ser algo assim. Ó. Então, este aqui vai ser a representação do meu vetor resultante entre E1 e E2. E qual é o tamanho deste vetor? Eu já calculei aqui. Ó. Ele tem esse tamanho, que é aproximadamente 25,5 newtons por coulomb. Então, aqui está o módulo do meu campo elétrico e aqui está a sua representação gráfica. Tá? Então, aqui eu representei graficamente o vetor campo elétrico resultante. Tá, ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, né, os exemplos que eu forneci e espero que eles sejam úteis para que vocês possam resolver os exercícios que foram propostos, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem colocar no chat, podem perguntar para mim lá no Google Classroom, que eu vou estar à disposição para tirar dúvida de vocês, tá ok? Então, muito obrigado. Até a próxima.